bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Júlia e hoje é quarta-feira e eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente, que são 24 horas comigo. Não vão dar bem 24, na verdade, mas eu vou gravar o dia inteiro de hoje e aí eu termino o vídeo pela noite. Bom, então agora é de manhã, eu já levantei, né, troquei de roupa, já comi também. Eu errei nisso porque eu deveria ter começado a gravar antes pra poder mostrar. Mas eu fiz um pãozinho com ovo mexido, que eu adoro, e ricota. Eu sempre gosto de colocar um pouquinho de ricota light assim no pão, porque dá um gostinho, sabe? E ela também acaba tendo um pouquinho de proteína, então também ajuda. Aí eu tomei um cafezinho passado, com cafeína mesmo, normal. E aí eu tenho que lavar a louça ainda. Mas daí eu decidi vir me arrumar, porque hoje eu não vou ir pra aula de manhã e de tarde. Na verdade, vou contar o que está acontecendo. A segunda e terça, né, ontem e antes de ontem, eu não estudei nada, porque eu tive que priorizar algumas publicações de resumos em congressos. Então eu fiquei, ajeitando as coisas e tomou todo o tempo. Então eu priorizei isso. E hoje a gente teria o BS. Então eu iria pra UBS das 8 da manhã, aí pausa meio-dia, daí volta 1 da tarde e fica até as 5. Só que é bem tranquilo o UBS que eu tô. E assim, a gente não tem aula, nada, é realmente atender os pacientes que estão ali junto com a enfermeira-chefe. A gente acompanha a enfermeira ainda, porque eu tô no quarto período de medicina. Então ainda no quarto a gente acompanha a enfermeira, mas daí no quinto, enfim, que é o médico. E daí, gente, sendo bem honesta, eu preferi faltar, porque eu tenho aula hoje à noite que eu tenho que dar uma revisada, eu tenho aula amanhã que eu tenho que estudar, e são coisas que eu não fiz. Então, daí final de semana eu fui pra casa dos meus pais. Deu pra dar uma estudada de algumas coisas, mas eu não tô me sentindo segura, não sinto que eu sei as coisas. E eu gosto de ser uma aluna que tem as coisas em dia e um pouco adiantadas também. Então, por isso que eu fiz essa escolha. E aí, por isso eu vou ter, então, minha manhã e minha tarde livre. E aí, pra não ficar em casa, que eu acabo desfocando um pouco mais, ou, enfim, achando sempre alguma coisa pra fazer, eu vou ir pra faculdade e vou ficar lá na biblioteca estudando. Bom, então é isso. Eu já passei o protetor solar, passei o hidratante também em volta da boca, porque a minha boca resseca bastante agora nesse friozinho, sabe? E eu gosto de passar, uns pinguinhos assim, só, de base. Eu não gosto de corretivo, porque eu acho muito grosso, muito pesado. Mas em volta dos olhos, porque eu tenho bastante olheira, sabe? Isso me incomoda um pouco. Então eu confesso que eu peguei o costume de passar sempre essa maquiagem aqui. Mas é só também. Às vezes quando eu estou empolgada eu passo até um blush, que daí dá um arzinho de saúde. Mas hoje não é o caso, hoje vai ser só cobrir a olheira mesmo. Outra coisa que eu gosto de usar é esse gel de sobrancelha da Boca Rosa. Só que assim, o que acontece? Eu comprei 2 desse aqui porque era uma promoção, que você comprava 2 por R$50. Eu achei que valeu a pena. Só que eu não conhecia, né? Então, eu só peguei e comprei assim, às cegas, nunca tinha ouvido falar também. Só que esse aqui que eu comprei, eu acho ele, ele vem muito produto no pincel. Olha aqui, dá pra ver? Vem muito produto no pincel. Isso é muito ruim, ruim mesmo, assim. E aí o outro que eu comprei, que eu deixei lá na casa dos meus pais, nem trouxe pra cá, porque, enfim, né? Essas coisas aqui demoram a acabar, que é gelzinho de sobrancelha. O outro é muito bom, funciona, a embalagem funciona, vem pouco produto, o suficiente. E esse aqui, ele acaba deixando algumas bolinhas, de gel, de tanto produto que vem. Aí eu tenho que ficar passando a mão pra tirar. Mas assim, questão do produto, ele é muito bom. Eu acho que ele fixa muito bem, a função do gel em si é muito boa. É só realmente isso que me incomoda um pouco, sabe? Mas eu indico, essa embalagem aqui, ela é ruim. Se fosse a embalagem do outro, eu ia dar, acho que um 9 de 10, tá? Mas essa aqui, a embalagem eu acho ruim e me incomoda de verdade. Então, acho que eu dou um 7 de 10, tá? Mas, enfim, indico. Hidratante labial da Nivea, que é o mais basicão, mas, assim, pra mim funciona bastante. Acho que ele é bem hidratante. E pra dar uma corzinha, eu passo esse aqui, gente. Comprei na farmácia, não sei nem que marca é. Mas achei bem bom. E ele quase não pigmenta, então eu gosto, sabe? É bem fraquinho. Estou pronta, cabelo pronto. Só vou tirar essa jaquetinha. Esse casaquinho eu sempre uso em casa, mas eu vou trocar. Já passei deodorante, já escovei o dente, tudo isso, não gostei. Passei um perfume também. Então vamos pra faculdade. Ah, não. Tem que lavar a louça. Então vamos lavar a louça pra ir pra faculdade.
cheguei aqui na biblioteca e aqui a gente tem essas salinhas, que são salinhas individuais. Na verdade, cabe até 2 pessoas, tipo, tem 2 cadeiras, mas eu estou sozinha, né? Mas elas acabam sendo um pouco mais quentes, eu sinto, do que as mesas que ficam pra fora aqui, né? E aí vou tirar a jaqueta, então, e vou começar os estudos. Trouxe meu fone de ouvido. Esse aqui, gente, eu adoro, porque ele é bem confortável. Eu acho mais confortável do que aquele que a gente só coloca aqui. E aí eu uso pra estudar bastante, eu uso ele mesmo. Então eu vou colocar música clássica, que é o que eu gosto de colocar pra estudar, e iniciar os estudos. Eu vou começar estudando a matéria que eu tenho hoje em uma aula. Nossa, atualizou meu iPad. Gente, o tamanho que ficou os ícones. Ficou diferente. Mas enfim, deu uma mudada. Eu vou fazer isso então, vou estudar pra essa aula de hoje e dar uma revisada rápida, assim, em questão de no máximo 1 hora. E aí eu vou depois estudar pra aula de amanhã, que amanhã, gente, é muita coisa. Por isso que, tipo, é no máximo 1 hora. Eu vou estudar pra hoje à noite, mas assim, eu quero tentar reduzir meia hora. E, então é isso, agora são 8h32. Será que até às 9 eu consigo estudar alguma coisa dessa aula da noite? Vamos ver, né? Vamos lá. Vim pra casa, tomei um banho, aí agora eu vou almoçar. Só que houve uma mudança de planos. Eu ia ficar de manhã e de tarde estudando, fiquei de manhã estudando, porém a minha professora, que também é minha orientadora da iniciação científica, porque eu faço iniciação científica na faculdade, daí tem bolsa, ela falou se eu não poderia ir no laboratório de à tarde. E aí eu falei que sim, né? Porque, meu Deus, ela me ajuda muito. Então eu vou no laboratório 1h30. Agora são 12h45, então vou almoçar. Almoço assim, em 15 minutos eu consigo comer bem tranquilo, sabe? O almoço eu não fiz nada, eu esquentei o que eu tinha feito ontem, que eu tinha feito fricassê e arroz. Aí é isso que eu vou comer, esquentei ali no micro-ondas mesmo, que é mais rápido. Não sujou muita louça também, graças a Deus, que eu não gosto de lavar louça. E aí, gente, eu inventei algumas coisinhas pro lanche da tarde. Porque assim, eu vou ficar na faculdade da 1h30 até a noite agora, porque eu vou ficar no laboratório à tarde e à noite eu tenho aula. E aí, por isso, eu vou levar uns 2 lanchinhos, tipo um lanche mais ali da tarde e um lanchinho mais ali da parte da noite, já quase janta. E o que eu resolvi fazer? Eu tinha uma carne de hambúrguer ali dentro da geladeira descongelada, e eu ia fazer hoje à noite. Mas aí eu pensei, por que não fazer mini hamburguinhos e colocar nesses mini pães que eu comprei e eu trouxe lá da minha cidade, que eu amo. Então aí foi o que eu fiz. E aí eu já tenho uma cebola roxa aqui cortada, que eu adoro cebola roxa. Eu vou colocar aqui por cima, eu temperei eles agora, eu cortei assim mini hambúrgueres. Vou colocar no fogão, frita super rapidinho e meu lanche tá pronto. Olha que prático, e eu nunca tinha feito isso. É a primeira vez que eu tô fazendo assim hambúrguerzinho como lanche. Eu achei bem legal, o micro-ondas que já esquentou. Achei bem legal, achei prático, não achei difícil de fazer, nem demorado. E é uma dica aí pra quem tem que levar lanche pra faculdade. E é bom porque é saudável, né? Eu sei que o pão acaba sendo aí mais carboidrato, mas... Enfim, gente, tem a carne que é proteína, vocês podem misturar com saladas que vocês gostam. Eu só tenho cebola roxa em casa, eu preciso ir urgente no mercado. É isso, então eu vou fazer isso aqui rapidão, vou deixar fritando, vou comer e ir pra faculdade.
Oi, gente, estou chegando em casa. Já são 10 da noite. Minha aula acabou agora. Já são 10 e pouquinho, na verdade, porque a minha aula acabou 10 horas mesmo. E mostrei um pouquinho pra vocês de algumas coisas ali do período da tarde. Mas então fui no laboratório. Aí eu saí um pouco antes do laboratório pra estudar algumas coisinhas. Eu gosto de sair antes, daí tomei um cafezinho, comi, né, meu café da tarde. E aí depois começou a minha aula. Aí a aula eu também não consegui gravar, porque, gente, foi um baque tão grande essa aula. Vou contar pra vocês. Bom, gente, já cheguei em casa, mas pra contar pra vocês, assim, coisa breve. Basicamente, eu cheguei na aula e aí eu esperava que era um conteúdo. E realmente foi o conteúdo que era pra ser, que era toxicodinâmica e toxicocinética. Assim, mais uma introdução, porque a gente já tinha tido isso antes em outra matéria, mas sobre agentes tóxicos no geral. E a gente focou bastante também em agrotóxicos, então no mecanismo de ação, tratamento, sintomas que essa intoxicação por agrotóxico pode causar. Essa era a temática. Só que, assim, a gente já tinha tido isso de agrotóxicos numa outra matéria, acho que essa semana, inclusive. Não, semana passada, numa outra matéria, mas foi, assim, diferente a abordagem, porque a minha faculdade, ela é um modelo espiral. Então, semana passada eu vi, essa semana eu vi de novo agrotóxicos, só que é de uma maneira diferente, com abordagem diferente. E eu gosto bastante porque a gente acaba relembrando, né? Mas enfim, beleza. E aí, eu não tava preocupada pra essa aula, porque eu falei assim, eu já vi esse conteúdo. A gente já tinha estudado os 3 principais agrotóxicos, que são responsáveis por causar intoxicações no Brasil. E a gente, como médico generalista, a gente não vai saber tudo, a gente vai saber os principais acometimentos, né? Então a gente estudou os 3 principais agrotóxicos. Não que não tenham mais, tem muitos mais tipos de intoxicação. Mas a gente foca mais nos principais. Aí hoje, toda a turma assim achou que também seriam os mesmos agrotóxicos, de uma maneira mais diferente, mais reforçada a abordagem. Gente, foram esses 3 de fato, só que foram mais uns 8 agrotóxicos. E o negócio não é fácil. Tipo, agrotóxico é um medicamento tóxico, então você tem que saber, assim, o mecanismo de ação, os sintomas, cada um dá um sintoma diferente, cada um age num receptor diferente, é tudo diferente. Então é muito difícil. É um tratamento diferente, é como se fosse cada doença diferente, sabe? E aí acabou que dificultou muito a prova. Foi difícil, bem difícil, ninguém estava esperando por isso. Aí nisso a professora foi corrigindo e eu só ouvia o pessoal e eu também falando, meu Deus, e colocando a mão na cara e falando, meu Deus. Porque essa aula que a gente tem uma provinha no final sempre. É a única que é assim, né? Toda semana a gente faz uma provinha, que é a metodologia da aula. Juro, gente, foi um baque. E aí só sei que eu vou ter que estudar muito, porque não tava esperando tudo isso. E eu sempre me preocupo muito, porque eu fico assim, cara, talvez esse agrotóxico seja mais raro de acontecer intoxicação. Só que a gente nunca sabe o paciente que a gente vai pegar. Então eu dou muita importância pra tudo. E é isso, gente, só que foi um baque, juro pra vocês. Deu boa pra mim na prova. Passei, assim, um pouquinho acima da média, que a média eram 7 acertos. Mas, olha, e é isso. E agora eu vou comer, que meu namorado já chegou com o lanche. Aí hoje, gente, como a aula era à noite, eu falei com meu namorado pra gente pedir alguma coisa, que eu tava com preguiça de cozinhar, queria cozinhar. Então, a gente resolveu pedir alguma coisa. Hoje é aquele tal de eu mereço, sabe? Mas é isso, a gente pediu um hambúrguer, daí meu namorado foi lá buscar. Na internet é cremoso que eu pensei em fazer com você.